Apache Sitgraves, um dos casos mais icônicos da ufologia moderna. Travis Walton desapareceu do Parque Nacional de Apache Sitgraves, supostamente sequestrado por um disco voador, testemunhado por todos seus colegas. Este é o caso do fogo no céu. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Eu sou o investigador Andrei e estou aqui com meus colegas mitocôndrias. Opa, vamos ver se a verdade está lá fora mesmo, hein? E isso não é à toa. E Rafael. Rapaz, esse caso aí é antigo, tem esse filme bem velho e eu acho que é verídico. Olha só, vamos discutir isso agora. Então tá, antes da gente falar, a gente gosta um pouco de situar nossos ouvintes pra gente tentar, isso geralmente dá muitas pistas sobre o que pode ser e o que não pode ser, né? E esse caso aconteceu dia 5 de novembro de 1975. Nessa década, basicamente a década de 70, foi quando aumentou bastante o hype com o lance da ufologia, né? Você tinha o livro lá de Roswell, estava sendo lançado, se vocês não lembram, vocês escutem lá o nosso primeiro episódio, que foi falando sobre o Roswell. E assim, várias outras obras relacionadas a extraterrestres, abduções. Então vamos dizer que essa seja talvez a era de prata da ufologia. Olha só, eu tô inventando moda aqui. Mas assim, foi um hype muito grande e tal, que se estendeu um pouco para os anos 80, pegou um pouquinho dos 90, e hoje a gente não se fala muito nisso. Mas nessa época discutia-se muito essa questão, você teve muitos relatos, e obviamente que por causa desse modismo, a gente leva a crer que tem muita coisa fake, né, de pessoal que quer chamar atenção, pessoal que quer vender livro e tal. Mas esse caso do Travis Walton, do Walton, do Fogo no Céu, ele é bem interessante pelos detalhes, assim como vários outros casos que a gente já falou aqui, né? E a primeiro momento, como o Léo mesmo já me falou antes da gente começar na gravação em off aqui, ele não é um caso com muitos, vamos dizer assim, né? Ele pode ser até dito meio que genérico, porque tem muitos outros casos que são relativamente bem parecidos. Só que eu acredito que esse teria sido talvez um dos mais importantes, porque na época não se tinham tantos detalhes quanto de dentro de um disco voador. Ele seria o caso vanguarda desse, muitos outros apareceram depois. E às vezes por eles a gente acaba conhecendo pelos outros, talvez leve a esse ser um pouquinho mais comum. Se esse é meio que talvez não um primeiro, mas um dos primeiros a ter bastante descrição dessa forma, ele não é mais do mesmo. Ele é um dos que vieram depois que foram mais do mesmo, né? Ele é o primeiro, assim, né? O que gerou essa questão de ficar descrições, tudo. Então os outros que a gente talvez conheça mais, assim, mais populares, que vieram depois, que seriam mais do mesmo. Porque os casos de ufologia, como o Andrei estava falando, eles são muito repetitivos. Mas também tem aquele lance, né? São repetitivos porque eles acontecem repetidamente. É porque é sempre as mesmas raças de alienígenas. Então eles têm o padrão. Pode ali, né? ser. A rotina deles. E também pode ser a segunda coisa mais lógica, mais fácil e a explicação mais simples. Que quando uma pessoa vê essas notícias, começa a inventar iguais, né? Então a gente... Não é à toa que documentário de ufologia, geralmente quando batem com informações inéditas, o cara entrevistou alguém em Nova York, aí depois ele entrevista alguém no estado de Washington, e as histórias parecem, em termos de formato de nave, de iluminação, o cara fala assim, isso parece real, porque são pessoas completamente diferentes, distantes, e que não tinham como trocar informações e tal. Então tem toda uma conexão de informações que o ufólogo, né, ele procura comparar para ver se tem influência direta ou não. Sim, sim. Isso é muito uma faca de dois gumes, né? Porque, assim, é interessante ver que, por exemplo, quando eu já vejo um caso que ele foge muito do padrão,
Pra mim ele é mais, entre aspas, mais fictício. Eu não consigo talvez crer tanto nele. Por exemplo, sei lá, o cara falou que foi abduzido por lagartos, né? Que realmente tem essa cultura aí de ufologistas que creem no tal dos lagartos e tal. Eu já não imagino muito. Agora, por exemplo, os reptilianos. Esse é muito interessante porque ele talvez seria, apesar do cara não mencionar em nenhum momento isso, mas os primeiros seres que ele vê dentro da nave são muito parecidos com os Greys, que vão ser repetidamente grandes protagonistas de todas as histórias, de grande parte das histórias de abdução alienígena, né, quando você vê algum deles. E isso beleza. Ou o cara pode estar meio que indo na leva do pessoal, que assim, às vezes o cara pode nem estar com intenções ruins, às vezes o cara é simplesmente muito suscetível, né? Uhum. E às vezes vai criar aquela história na cabeça dele e tal, de documentários, de filmes que ele viu e de histórias que ele escutou, mas ao mesmo tempo isso meio que acaba se tornando um padrão rotineiro que também reforça que talvez isso seja realmente real. Sim, que é essa questão, porque muita gente vai imaginar, ou porque tem muitos casos parecidos, então é verdade, ou então é tudo falcatrua, ou pelo menos a maioria ser falcatrua. Não na falcatrua, na questão do cara com uma intenção, pode ser um padrão, eu vejo num quê mais psicológico, pode muitas vezes ser um padrão que a gente tem, aí não vou me aprofundar nisso agora, nesse episódio, mas pode ser não por mal, né, não por vamos mentir, então vamos pegar os casos que tem e vamos fazer um parecido, não necessariamente assim, né. Pode ter outros motivos pela semelhança. Tem uma coisa interessante que eu vendo os documentários e li sobre, eu não vi nada sobre isso. Mas o filme mostra uma hora que o xerife pergunta, né? Pô, como que esses caras inventaram isso? Aí quando o xerife se afasta, o policial local, ele tá com o jornal na mão escrito no estado tal, pessoas são acusadas, relatam que amigo foi sequestrado por alienígena. Ele tá com tabloide, né? Um jornalzinho da cidade. Aí o cara olha assim, tipo, de lado, aí você começa a imaginar, pô, o cara pode ter inventado porque ele leu no jornal, eles mataram o cara, leram no jornal e falaram, vamos meter esse papo aí que todo mundo vai acreditar. Então a polícia vai começar a investigação por esse viés. O cara matou as pessoas, matou o amigo, aliás, que era um só, e inventaram essa desculpa pra despistar. E uma dúvida, sim. Caso, na questão seguinte, vocês são mais believers aí do que eu. Esse caso, ele é famosão? Como é que tu me chamou de believer? Believer? Vocês são mais believer crentes. É outra coisa. Tá. Falou believer, eu entendi believer. Falou, como é que é? Eu escuto Justin Bieber? Não, aí. Vocês são mais crentes, né? Que é crente, não pega muito bem também. Mas esse caso, ele é famosão, mas assim, ou só mais que quem é da área, quem estuda mais isso daí? Porque eu pessoalmente não conhecia muito desse caso. E aí eu queria mostrar também para os ouvintes, né? Se os ouvintes de repente conhecem, já ouviram falar muito desse caso ou não. E aí eu tenho minhas ideias do porquê. Pode ver. Eu me interesso por ufologia desde que eu era criança e vi o filme ET. Então, e esse caso, Fogo no Céu, eu lembro que esse filme passava assim, sei lá, 6 meses, passava não é sessão da tarde não, passava naquela sessão dos filmes da tarde do SBT. Antes de tudo, a gente tá aí em 1975, no Parque Nacional de Apache Sitgraves, nos Estados Unidos, e esse Travis Walton, ele era um lenhador, que ele junto com um grupo de colegas também lenhadores, eles estavam lá fazendo as coisas de lenhadores dele. No caso, eu acho que a gente precisa entrar muito nos detalhes, mas eles estavam precisando... Fazer as coisas de lenhadores. Com motosserras e madeiras e árvores, né? Matando lobo mal, né, tal. E eles tinham um contrato e tal, que eles tinham que derrubar certas árvores num curto período de tempo, eles estavam até mega atrasados com isso, eles estavam lá trabalhando. Eles tinham que trabalhar durante um período muito longo de horas. E o que aconteceu? Nesse dia, eles acabaram saindo um pouco tarde do parque. Eles estavam todos andando numa caminhonete. Quando, de repente, eles veem uma luz vindo de trás de uma das colinas. Aí eles ficaram mega curiosos, eles se aproximaram. E foi quando eles tiveram a visão de um enorme disco voador flutuando e tal. E eles ficaram completamente absortos com aquilo, né? Assustados, espantados. Só que esse Travis Walton, ele ficou curioso. Obviamente, curiosidade matou o gato, né? Ele saiu da caminhonete e ele
ficou completamente impressionado com aquilo tudo. Ah, meu Deus, o que é isso? Tal. O pessoal Calma, pediu... calma. Não foi bem assim. Tá. Eles estavam saindo da floresta, viram ao longe uma luz vermelha, avermelhada no céu, parecia um incêndio. Por isso que o nome da história é Fogo no Céu, porque eles acharam que era um incêndio e começaram a, mais ou menos, se direcionar, porque estavam todos dentro do mesmo carro, uma picape com cabine dupla, cabine expandida lá. Quando eles chegaram mais próximo, eles viram que não era um incêndio, que era algo completamente diferente, que era esse... Aí o André pode continuar, que era um disco voador lá, tal, enfim. Então, o disco voador, eles não dão muito detalhes de como ele era, mas segundo eles, ele tinha um formato discoide e não há muitos detalhes de como ele era, tirando isso. E o Travis, ele saiu da picape e se aproximou e tal do objeto, ficou embaixo do objeto. Olha só, pessoal, não sei o que lá. Foi quando o objeto começou a emitir uns sons como se... Eles deram um exemplo de como se fosse um som de propulsão de foguete antes de partir, sabe? E ele ficou assustado, Travis, e quando ele ia embora para voltar para a caminhonete, ele é atingido por uma luz branco-azulado e ele cai no chão aparentemente morto, né? Todos os seus colegas eles se assustam, eles não sabem o que fazer e pelo terror da situação eles acabam fugindo. Aí, dado o momento, vendo que o objeto não seguia eles acabaram conversando, parando na estrada, conversando, e voltaram para ver o que tinha acontecido com um amigo deles. E foi quando eles descobriram que lá não estava nem mais a nave e nem mais o amigo. E aí, meus queridos, nessa situação, o que vocês fariam? Dos caras que voltaram? Assim, mitocôndria, você tá lá assustado porque você é ateu e você vai descobrir que todo o seu mundo caiu, você está lá filosofando da vida, meu Deus do céu, realmente existe, eu acho que eu vou começar a acreditar em alienígenas. E beleza, você voltaria pra pegar o seu amigo? Você deixaria ele? O que você faria? Cara, voltaria. Assim, eu entendo dos caras fugirem na hora, que até fala, bando de covarde. Não, os caras viram uma coisa além da compreensão ali do momento. No momento, muitas vezes, você pode nem imaginar ser alienígena, você nem imagina o que é. Independente, muitas vezes, até se você acredita ou não, porque vai ser uma coisa fora da sua compreensão de algo que você nunca viu. Então, normal de você fugir. Você parou, respirou fundo, vamos voltar, né? Aí vai no nível de cagaço da pessoa, né? Você mede o nível de cagaço e o nível de amizade que você tem. Cara, primeiro que eu acho que eu seria o Travis, entendeu? Eu acho que eu teria saído do carro. Então a questão é a seguinte, se fosse nós três que estivesse lá, e aí o Rafael iria lá, você voltaria, Andrei? Sendo o Rafael que foi lá. E Rafael, quem é Rafael? Nunca conheci nenhum Rafael na toda a minha vida. É isso que eu falaria pra todos. É esse o grau da amizade, entendeu? A amizade é o grau de deixa os alienígenas te enrabarem, filha da... Não, vamos lá. Ele pensa assim, meu amigo. O André ia pensar assim, o Rafael gosta tanto de alienígena, porque agora ele tá feliz, foi lá conhecer eles. Beleza, então vamos lá. Um dos personagens principais, inclusive, foi que acabou estrelando o filme, mas meio que ele tomava as rédeas da situação, foi o Ken Peterson, né? Que ele voltou com a caminhonete, ele chegou no lugar mais próximo de um telefone e ele acabou ligando pra polícia, numa atitude, estava todo mundo completamente aterrorizado, e é quando a nossa história começa, porque o filme, ele é muito bom nessa parte, sabe? Esse suspense. Calma aí, a gente viu o negócio, a gente não tem certeza do que a gente viu, mas a gente viu, e a partir de agora todas as pessoas vão desconfiar da gente se realmente a gente tá falando a verdade. Porque vocês imaginam, um grupo de lenhadores, beleza, eles, entre aspas, obviamente, ninguém ia acreditar nessa história, porque você não sai por aí acreditando em discos voadores, você acha que é default, né? Você vai achar por qual motivo 5 homens adultos estariam falando daquela situação. E a primeira coisa que eles pensaram, ou aconteceu um acidente com eles encobertaram, ou eles mataram ele e estão encobertando e inventaram essa história de disco voador pra fugir dessa situação, né? É que, teoricamente, homicídios são mais comuns do que abduções. Sim, né? Um número muito maior, né?
Ainda mais se fosse no Brasil, mas nos Estados Unidos, né? Sei lá. O tanto de maluco que tem lá, eu acho que continua. Então, o Chuck Ellison foi o agente responsável da polícia e tal, que atendeu eles. Isso é... E a partir desse momento, o filme ele é muito bem colocado em toda essa parte do lado de fora do disco voador, né? E tudo isso que acontece na cidade. E fica se perguntando o que aconteceu exatamente no caso. E durante 5 dias ninguém conseguiu achar o corpo. Foram usados helicópteros para procurar o dito cujo, procurar um suposto corpo, procurar Andrei, qualquer coisa. A polícia enviou pra floresta lá que os caras foram indicar e tal. Mais de 100 pessoas foram procurar. E isso que tu falou, cães, helicópteros e tudo mais. Sim, sim. Porque detalhe, eles não foram procurar diretamente o Travis perdido. Eles foram procurar pistas do corpo do Travis assassinado. Sim, com certeza. E o interessante é que esse caso, nesse momento, ele ganhou um âmbito internacional. Começou a surgir vários repórteres, vários ufólogos de várias partes do planeta para tentar entrevistar o caso. Isso tudo durante esses 5 dias e depois quando o Travis Walton, spoiler, ele retorna 5 dias depois, ainda assim o caso ele reverbera muito até hoje. Então vamos lá, depois de 5 dias... Calma, André, calma. Beleza. Calma. Olha, você tá esquecendo da parte que causa o diferencial, né? Causa o diferencial nesse caso, que é o quê? Os caras estão sendo acusados de assassinato. No primeiro e segundo dia, as pessoas já estavam dizendo que eles tinham matado o Travis. Nada disso de disco voador, a família dele estava olhando para eles torto, aquela coisa toda. E a polícia começa a procurar como comprovar. Aí questão, fizeram a procura no terceiro dia na floresta, nada foi encontrado, os cachorros não encontraram nada, o helicóptero não encontrou nada, aquela coisa toda. E começou a ter dúvida, né? Porque tem uma coisa na lei que todo mundo deve saber, sem corpo, sem crime. Sim. Então, eles não estavam tendo como acusar efetivamente. E não podiam simplesmente dar o caso como encerrado porque o cara desapareceu. Sim. Então eles tiveram aquela ideia. Polígrafo. Isso é botar o cara no famoso detector de mentiras. Detalhe, os amigos lenhadores que falaram que o cara tinha desaparecido, esse aí que o caso pra mim fica complicado. Todos eles passaram como falando a verdade no detector de mentiras. Claro, é possível enganar a máquina? Sim, é possível. Só que você precisa de um treinamento, uma situação, é um pouco complicado, né? Coisa que lenhadores com pouca instrução, ou sei lá, sem um treinamento específico, são capazes de fazer com uma facilidade dessa. Sim. Trouxeram um analista do detector da cidade grande, sabe? Um cara experiente, que sabia o que estava fazendo, né? Então aí o caso ganha uma importância, né? Começou a envolver a polícia estadual e tudo mais. E aí pega um corpo, outra dimensão. Aí continua, Andrei. Sim, é bem interessante isso do polígrafo, até tinha esquecido de comentar, porque exatamente como você está falando, o polígrafo ele ele tem como você enganá-lo, você tem como, mas assim, são pessoas completamente treinadas, especialistas para fazer esse tipo de coisa, como por exemplo, exatamente como foi mostrado no Homeland, tem dos episódios que isso não é spoiler, tá? A pessoa que eles acham que é espião, ele consegue enganar o polígrafo, mas é porque ele é uma pessoa um militar extremamente treinado, né? Porque ele vai ler todas aquelas suas situações que muitas vezes são até incontroláveis, principalmente para pessoas comuns, como o próprio Rafael tá falando. Então, realmente, é muito... Eu falo que é assim, não é impossível enganar, mas que lenhadores comuns tenham enganado é completamente impossível. Detalhe, já vou até adiantar o seguinte. Antes que alguém vá lá e comente assim nos comentários, né? Porque os nossos ouvintes, eles estão comentando maneiro, né? Tem comentários muito bons. Comente assim, não, tem uma técnica de colocar uma taxinha no pé que disfarça o nervosismo, que não sei o que. Olha, eu já vi isso aí no Mythbusters. Sim. E o cara continua não conseguindo enganar o polígrafo, sabe? Tudo bem que são polígrafos diferentes, são polígrafos modernos, mas o princípio, pelo que eu entendi, é o mesmo. E não é tão fácil assim enganar o polígrafo, né? Simulador e tal, não é bem assim. Sim. É interessante que no filme, o polígrafo ele dá como inconclusivo, mas na história real ele dá positivo, como eles não estão mentindo. Não, mas é que tá, no filme só dá inconclusivo pro principal lá, pro amigo dele. Sim. Porque ele tava sob muito estresse e tal, aí deu inconclusivo. Mas pros outros 4, deu, porque eles estavam falando a verdade, deu conclusão. Isso no filme, mas na real todos eles deu positivo.
É que eu não sei se foi usado. Acho que provavelmente foi um elemento usado mais para dar o suspense até o Travis aparecer novamente. Então vamos lá. 5 dias depois, o Ken Peterson recebe uma ligação estranha, dizendo ser o Travis, né? E a primeiro momento eles pensam se tratar de um trote, porque eles recebiam vários trotes, eles estavam super conhecidos, até porque, pô, se cidadezinha, qualquer coisa você já fica conhecido, tu imagina então com uma cobertura internacional do caso, né? Então, assim, eles receberam telefonemas até que, pela expressão da pessoa que estava por telefone, o Ken, ele decidiu averiguar. Detalhe, Andrei, pelo que eu lembro, quem recebeu o telefonema foi o irmão dele. No filme seria o amigo, né? Sim, o Ken. Isso, sim. O Ken. E na vida real, né, no documentário, a reportagem no caso, quem recebeu, ele ligou para o irmão. E o irmão foi na casa do Ken e eles foram buscar ele. Sim, agora eu tô vendo. O Grant Smith, né, que relatou o telefonema em sua casa. É que aqui, pela minha fonte, quem recebeu foi esse tal de Grant Smith, que é casado com a irmã de Travis. Aí eu não sei se ele se considera irmão, mas de qualquer forma, eles receberam o telefonema e eles foram averiguar, e o cara estava lá, mais magro, com a barba por fazer, com as mesmas roupas do dia que ele desapareceu, e completamente atônito. E ele fala exatamente assim por telefone: sou eu, Grant, estou ferido e preciso muito da sua ajuda, vem logo me buscar. E eles surgiram, e o interessante aqui, um dos elementos dessa história é que, pelas roupas que ele estava vestido, é muito improvável que ele tenha permanecido na floresta, porque na época, durante a noite, a temperatura era de aproximadamente menos 7 graus negativos. E como eles trabalhavam durante o dia, eles não usavam roupas adequadas para isso. Então você passa 5 dias na noite, é um negócio completamente absurdo, né? Como é? Passa 5 dias na noite? Não, você entendeu. Não, detalhe, no filme ele não tá assim, ele tá pelado, né? Ele tá peladão. Na vida real ele foi encontrado com roupas. Mas no filme explica, né? Mostra o porquê dele tá sem roupa, né? Então, ele foi encontrado completamente trêmulo, ansioso, balbuciava repetidas vezes sobre seres com olhos terríveis, e ele pensava que estava ausente por apenas algumas horas, e quando soube que ele tinha sumido por quase uma semana, ele ficou atordoado e ficou em silêncio. E aí vamos lá, gente. Eles esconderam esse fato durante algum tempo, os familiares, tal qual ele estava completamente meio atônito ainda com o caso, tanto que o xerife ficou meio puto com eles, que eles esconderam o caso e tal. O xerife só foi saber disso depois que já tinha vazado a informação que ele tinha voltado. E o cara voltou. E a partir daí a gente tem o que ele fala, o que ele testemunhou ou não testemunhou. Então vamos lá, até o momento, o que vocês têm a comentar sobre isso? Eu tô achando interessante porque eu conheci esse caso aí pelo filme, né? E é interessante estar vendo essas diferenças que tem pelo filme com o caso mesmo, mas a dúvida fica se teve o livro, né? E o livro foi escrito pelo Travis mesmo? Não, sim, o livro ele é escrito pelo Travis. Então eu imagino talvez que o livro seja bem mais fiel ao ocorrido aí do que o filme, né? Porque tô vendo umas mudanças, né, no ritmo e tudo, mas talvez... por enquanto é até pequeno, né? Mas que nem essa questão da roupa, tudo bem, não é tanta coisa assim, mas é pra quê? Pro filme tem uma cena ali específica, tudo. Esse fato, pelo que você falou, o cara soube depois que já tinham voltado, que tinham já achado o cara. Isso já é também diferente e tudo, mas isso você percebe que é mais pela questão do ritmo do filme. Né? Eles ficaram sem informar e tal, mas o caso ele acabou ganhando as manchetes de todo mundo e tal, e o exame médico revelou que Travis estava essencialmente em boas condições, apesar dos 5 dias, sabe-se lá o que aconteceu com ele. Estava desidratado, eu acho que só. Sim, mas assim, boas condições que eu falo do tipo, o cara passou 5 dias, em teoria, sem comer e sem beber, né? No meio do mato, vamos dizer assim. Mas que 2 características incomuns foram notadas por esse tipo de caso. No caso, não falta de comida ou desidratação, mas coisas realmente que são pouco explicadas, né? Que o primeiro foi um pequeno ponto vermelho na dobra do cotovelo direito, condizentes com picadas do tipo de injeção. Só que o que os médicos notaram é que o ponto não tinha nenhuma veia próxima. E outra coisa é que a análise de urina de Travis revelou falta de cetona. E isso é incomum, já que a cetona é meio que liberada quando, depois de muito tempo sem comer, você
o corpo ele passa a se alimentar da própria gordura. E a cetona é liberada para o seu corpo. E não havia muitos níveis de cetona no corpo dele. Ou seja, Ou seja, não o cara passou estava fome. mais. Só que o cara já estava mais magro. Então há aí uma incongruência. Há uma incoerência nesses indícios. Vai que os alienígenas tiraram a gordurinha do cara, né? Fez A uma lipo. gente não sabe. Olha só. Vai ter muita gente querendo ser abduzido, não fala isso não. Então, vamos lá. E, como sempre tem um tipo de explicação e tal, e alguns especulavam que a marca do cotovelo poderia ter sido contraída durante o trabalho com madeira e tal, mas até aí, né, vai... Olha o desdém Cada um. que ele fala, que sempre tem um tipo de explicação, né? Olha só. Não, Esse né, é o eu não tô- Believerado, olha só. Olha só, deixa em paz, sabe? Não, é que interessante que só isso foi explicado, né? O outro, a questão da cetona, não foi. Então eu falo meio que por causa disso, esses céticos, né, querem acabar com a magia do mundo. E às vezes Cara, não consegue. o problema é, o cara foi abduzido. Não tem. Não. A prova tá aí. Tem 6 Supostamente, pessoas pra ele falar. foi- Entendeu? supostamente ele foi abduzido, né? Vamos lá. Não, eu tô falando. O cara foi abduzido. Eu estava lá. Tu não tá entendendo. Eu tava no disco voador com ele. Então, beleza. Então aqui a gente vai falar o que aconteceu dentro do disco voador. É interessante que eu recomendo muito o filme do Fire in the Sky, porque eu achei ele um filme, ele não é um filme de Oscar e tal, mas ele é um ótimo filme de ficção científica e suspense. Inclusive, é até surpreendente que com tão pouca grana pra fazer o filme, eles fizeram um negócio até maneiro pra década de 70, sabe? Década de 70 não, desculpa, década de 80. E os aliens ali, eles estavam bem maneiros, assim, eles não estavam ruins. Eu achei melhor que até do Spielberg, por exemplo. Mas, ó, uma já recomendação aí pros ouvintes, que assim, tem em mente que é um filme, de certo modo, até que antigo, né, década de 80, não é uma superprodução, não é nada assim, então Sim. ele tem um ritmo, talvez muita gente considere ele um ritmo meio arrastado no início, principalmente que você vai assistir já imaginando, é coisa de alienígena, é OVNI, é ufologia, e ele tem um ritmo meio que diferente, assim, pelo menos boa parte dele, que eu pessoalmente foi o que me atraiu, eu gostei do filme por causa disso, porque ele é um filme simples, assim, na dele, não é pretensioso, né, e eu tenho noção que filmes antigos tendem a ser mais arrastados, mas eu gosto disso, então, ouvintes, se vocês forem assistir o filme, já fica com essa ideia na cabeça, tá? Eu acho que apesar dele ser um pouco lento, eu acho que o suspense, ele acaba segurando. Não, sim. Que eu achei assim, que o filme, ao contrário da história que o Travis conta, ele é muito mais aterrorizante Sim. do que a história que o Travis conta. Pô, você fala assim, eu queria ser levado para o alienígena. Mas, cara, a história que o Travis conta é assustadora. No filme ele encontra cadáveres, ele é pego à força, ele é segurado de todas as formas, ele é perfurado no crânio. Olha, que No olho, né? eu percebi Pô, que... não, aí que tá ali, se eu não me engano, ele é perfurado na altura do pescoço, Caraca. e depois do lado do olho, aí tem um líquido no olho. Pô, é muito, muito assim, nossa, não quero mais ser abduzido não, sabe? Sim. E na história que ele relata, é uma história relativamente mais leve, ele tenta lutar com os alienígenas, depois desmaia, sei lá. É algo interessante, mas ao mesmo tempo é difícil de você querer continuar sendo abduzido. É muito claustrofóbico nesse sentido. Sim. Mas então você diz no filme foi mais aterrorizante? Foi mais pesado? Foi completamente. Tanto que eu acho que, apesar de muito bem feito, eu acho que o que estraga um pouco o filme, acho que o Léo vai concordar comigo, é exatamente eles mostrarem a quantidade de elementos que eles mostraram no filme. Porque... Principalmente, que nem eu falo, assim, eu tô agora analisando só a questão do filme mesmo. Ele fica o filme um bom tempo só mostrando aquela questão da cidade, como a cidade tá vendo os caras, né, que eles estão assustados, eles estão vendo que eles estão sendo acusados, mas não tem como provar nem a palavra deles, nem dos outros, tudo. Então fica uma coisa bem, assim, um suspense meio dramático na questão ali, da vida deles ali. Mas, então, quando começa, isso acho que pode muitas vezes não agradar o pessoal se a pessoa for só esperar um filme de alienígena, né? Mas aí depois que você já embarca, que você aceita essa ideia, aí aparece, já dando spoiler aí do filme, né, tudo, aparece já a questão de como, quando ele foi abduzido, como foi lá dentro. E aí eu achei que apareceu muito.
Porque principalmente que, pra mim, pessoalmente, eu gosto muito do tipo de terror do qual você não vê as coisas. Eu acho que é mais assustador. Eu sou fã de Lovecraft, né, que trabalha bem nesse conceito. E no filme, que nem é uma das melhores cenas que eu acho, é logo no início, quando eles chegam, que eles vão pro bar. Você vê a cara deles de assustado, tipo, que merda aconteceu, o que foi aquilo, o que a gente vai fazer. Então, o terror fica na tua cabeça, sabe? Você fica imaginando o que pode ter dado ali. Aí depois mostra, aí já fica conclusivo, tá, foi isso. É bizarro prender o cara? É. Só que eu achei que mostrou muito. Quando você mostra muito, perde o suspense. Mas é que tá, Léo, a história do Travis, ele também fala muito. Ele fala que acorda numa mesa, se eu não me engano, que ele fala que isso é claro na mente dele. Sim, não, por isso que eu falo. Ele acorda numa mesa, que ele levanta, que ele pega um instrumento que ele não descreve muito bem o que é, que os alienígenas deviam dar na direção dele. Ele balança o instrumento como se estivesse querendo acertar os alienígenas, que ele fica numa situação ali que também mostraria bastante. Isso é, se o filme fosse fiel neste sentido, ele descreve os alienígenas e tal. Se ele fosse fiel nesse sentido, ficaria muito bobo. Eu não falei assim. Eu não digo nem pela história real em si, pelo relato dele. Tô vendo só como um filme mesmo. Aí eu não sei se talvez tivesse que ter um jogo de cintura maior pra tentar ainda manter fiel, mas ainda manter o suspense, tudo. Porque é aquele negócio, por mais aterrorizador que seja ver os caras prendendo ele ali, furando tudo, como é no filme, você não tem suspense, né? Nessa parte já não tem mais isso. Então, assim, tirando o fato do filme, a questão é que o caso, quando ele foi romanceado no longa, você vê que são alienígenas até bem carniceiros. É uma nave espacial que ela vamos dizer assim, a tecnologia dela é bem orgânica que eu falo orgânica mesmo, parece que ela é até feita de carne, parece até que ela é um ser vivo, né? Isso é uma coisa bem interessante mesmo. Interessante porque é criativo, é um negócio bem criativo. Você vê que os ETs, a forma que eles usam, é um negócio que é bem impactante. Assim, não é nem a questão do terror, é a questão do horror mesmo, que eles é gosma, é isso e tal. E qualquer pessoa que assiste esse filme vai ter um desconforto muito grande. E apesar de eu não gostar deles terem mostrado tanto, eu acho que isso também faz parte de um mérito do filme de ficção científica ter um pouco disso. Eu acho que eles foram bem criativos nesse sentido, e eu não senti forçado. Não senti uma forçação de barra. Como, por exemplo, você pegar um filme de alienígenas dos anos 80 e vários você vai tentar notar uma forçação de barra. Eu não achei nem que eles forçaram a barra, mas ele é completamente diferente do caso real. Mas o que aconteceu com o Alton? Ou pelo menos o que ele diz ter acontecido. Então vamos lá. Ele foi abduzido pelo OVNI, ele foi levado, e quando ele voltou a si, ele estava cheio de dores pelo corpo, num mal-estar físico e tal. Eu não sei se isso é muito recorrente. Ele chegou a reclamar de dor assim no ano? Olha só, não. E nos primeiros instantes ele até nem se atreveu a abrir os olhos, tal, era a dor dele. E quando ele finalmente começou a acordar, começou a abrir os olhos, ele conseguiu distinguir as primeiras formas. Ele percebeu que estava deitado sobre uma mesa e viu um retângulo no teto no qual saiu uma luz difusa, né, que iluminava a sala, o ambiente, tal qual uma sala de cirurgia. E pensando em estar no hospital e ainda com a visão um pouco debilitada, ele sentiu uma pressão no abdômen e percebeu que 3 figuras, provavelmente médicos, estavam vestidos de vermelho e colocavam um estranho aparelho metálico em sua barriga. O Alton começou a achar estranha a cor da roupa do médico que examinava. Foi quando ele recuperou a visão abruptamente e ficou completamente chocado com o viu, que ele descobriu que não eram médicos e que o observavam, mas sim pequenos... Bom, na verdade, tu não sabe se era médico, se alienígena era médico. Tá ele bom. Sabia que não era humano. Médico pode ser. Tá bom, vamos lá. Tá bom. Olha só, daqui a pouco, fica chamando de médico. Do jeito que o Brasil tá, hoje médico cubano vai vir médico. Médico alienígena. Porra, o Brasil tá contratando médico alienígena. É mais barato. Porra, e vestido de vermelho ainda. Porra, alienígena comunista, olha que terror. Olha só. Vamos lá, mas na verdade eles eram criaturas pequenas, com olhos escuros e enormes. Suas cabeças eram desproporcionais em relação ao corpo e não apresentavam cabelos, nem nariz ou orelha saliente. As roupas eram constituídas de uma peça única, sem cinto, nem qualquer tipo de adereço. Pareciam, segundo ele, com feto. E essa descrição ela é muito parecida, como a gente falou anteriormente, com os Greys, né? Andrei, sabe o que eu achei interessante e diferente no filme? Sim. Que eles descrevem o lugar que o Travis anda ali, parece que ele anda, tipo, ele encontra roupas, né? Sim. E o filme tem essa licença poética que eu achei bem legal, que os autores fazem, apesar do
do autor, né, do Travis, que contou isso, ele não fala isso, que ele encontra roupas espaciais idênticas ao que a gente chama de Grey, idênticas. Sim. Pequenas, cinzas, com grandes compartimentos pros olhos e tal, é idêntico. Sim. E os alienígenas caberiam nessa roupa, mas eles teriam cor de pele, igual um ser humano, apesar da diferença da fisionomia, eles seriam com a pele com um tom semelhante ao ser humano. E eles só ficam parecidos com Greys porque eles andariam com a roupa a roupa espacial na Terra, porque a atmosfera é diferente, aquela coisa toda. Isso me fez pensar na hora que eu vi. Né, é uma coisa que o filme faz. Que aquela ideia, a gente tem essa noção de alienígena, o The Grey, é daquele jeito tudo ali, mas se você for pensar que aquilo é uma roupa, e olha que esses alienígenas no filme até é bem diferente. Tem a cor mais com a nossa, assim, mas eles são bem diferentes. Mas parece alienígena... pele de porco. Parece almôndegas. O alienígena nem precisa ser tão diferente assim. Se você for imaginar que ali é uma roupa, né? Não precisa ter um olho grande, tudo, né? Isso na hora que eu vi, eu imaginei isso, né? Ver essa ideia. Eu achei interessante isso daí. O Alto, ele se levantou rapidamente e empurrou já uma das criaturas e fazendo o aparelho que estava em sua barriga cair no chão. Ele percebeu que os seres eram bem leves e fáceis de derrubar, mas como ele estava muito enfraquecido, ele não conseguiu se aguentar e ficou se apoiando na mesa. Ele estava realmente na merda. E as criaturas tentavam se aproximar dele para agarrar, mas ele conseguiu ter um pouquinho de força, ficou de pé e tentou ameaçar eles, né? Ele tentou agarrar um tubo transparente em cima da mesa, tentou quebrar a parte de cima para ameaçar como se fosse uma faca, qualquer coisa assim. Mas ele falou que o objeto era inquebrável, né? Aí você vê. Os seres... André, briga de bar, André. Ele tentou quebrar a boca, uma garrafa. Pois é, cara. Os seres faziam sinais como que pareciam algo como não e pare. Filha da puta, aqui pra tu, ó, mandando medo pra ele. E ele começou a gritar para que se afastassem, né? E depois de encararem por alguns instantes, os seres saíram por uma porta atrás dele e rapidamente em direção ao corredor. Ele, nervoso, apoiou-se em uma bancada e começou a observar os estranhos objetos do aposento à procura de algo melhor para se defender caso as criaturas voltassem. E a partir daí, já começa a entrar no ficção científica hardcore, né? Porque vendo que acabou não acontecendo nada, ele ficou em suspense e tal, ele acabou entrando em uma porta esquerda que era uma sala, mas nem se atreveu a olhar pra ela, tal era o medo dele, e ele continuou andando pela nave, e completamente aterrorizado, até ele chegar numa sala redonda, com 3 retângulos nas paredes. Eram semelhantes a 3 portas fechadas. No centro da sala estava uma cadeira voltada de costas para a entrada, bem ao estilo Star Trek. O Walton decidiu entrar devagar, receando que alguém estivesse na cadeira, mas ela estava completamente desocupada, e se aproximou. A reportagem que eu vi, ele tinha desmaiado de novo na sala. Então, o cara tinha saído, ele tinha desmaiado. E interessante, eu não sabia dessa segunda parte aí. Por exemplo, no caso, ele volta a desmaiar depois quando ele encontra os humanos, no caso. E ele observou um fenômeno bem estranho na sala, que à medida que ele se aproximava da cadeira, as paredes iam escurecendo e pontos brilhantes apareciam como estrelas. E quando chegou na cadeira, era como se as paredes tivessem ficado completamente transparentes e que ele estivesse no céu noturno. No braço esquerdo da cadeira ficava uma pequena alavanca e no direito um display luminoso com filas de botões coloridos. Pensando que algum desses botões poderia abrir algum tipo de porta, ele começou a apertar igual louco, e a única reação foi a alteração de ângulos e da posição das linhas que surgiam no display luminoso. Ele decidiu sentar na cadeira. Ainda bem que não abriu porta. Imagina, se o cara tá no espaço, abre a porta, vai embora, né, cara? Morre. Olha só. Ele decidiu sentar na cadeira, mas percebeu que a cadeira era feita por um corpo menor que o seu. Ele pegou na alavanca à direita e pressionou para ir para frente e viu as estrelas se moverem rapidamente para baixo, como se estivesse a conduzir a nave. Receoso de causar qualquer tipo de acidente, de desviar curso e não saber voltar, decidiu não tocar em mais nada. Ele acabou voltando para uma das extremidades da sala, as paredes voltaram a ficar como eram do princípio. Ele tentou encontrar algo que abrisse uma das 3 portas da parede, sem sucesso. E de repente ele ficou surpreendido quando viu na porta outro ser humano. Era um humanoide que tinha uns 2 metros de altura, vestia um capacete transparente, era musculoso, tinha cabelos louros compridos e vestia uma roupa justa azul, né? Algo bem ficção científica. No documentário não tinha nada disso, cara. Não tinha, ele não encontrava humanos loiros e musculosos. Pois é. Alienígena... Bom, não... Isso aí daqui a pouco vai encontrar, sabe quem? Asta cheira. Asta cheira, é loiro e tudo. Não, beleza. Vamos continuar na calma, vamos terminar, que aí a gente tirar nossas Guardião conclusões. da Galáxia.
Então, o Walker correu em direção a ele, tentou fazer várias perguntas, mas o homem, ele se manteve calado. Depois, ele pegou ele pelo braço e achou que o homem não respondeu por causa do seu capacete, pensou que ele o levaria para algum lugar onde poderia tirar o capacete e conversar, algo nesse sentido. Ele acabou conduzindo para outra sala, onde ele viu uma mulher e 2 outros homens sentados na sala. Homens completamente, segundo ele, comuns, né? Homens que pareciam normais. Eles também estavam vestidos iguais e tinham feições e corpos completamente perfeitos. A mulher tinha um cabelo mais comprido do que o dos homens e já eles não usavam capacete. Ele chegou a perguntar onde estavam, mas esses seres eles só olhavam para ele com uma expressão serena. Por isso que ele não ficou muito assustado nem nada. E ele continuou a falar, tentou se comunicar, e um dos homens pegou em seu braço e colocou numa mesa próxima. Mas ainda com essa expressão de compaixão e serenidade. Ele viu que eles não iriam responder nada, e então começou a gritar com eles. A mulher pegou um objeto que parecia uma máscara de oxigênio, mas sem tubo, e colocou no nariz e boca, e foi aí que ele perdeu a consciência, né? E quando acordou, ele acordou do lado de fora da nave, foi quando ele tinha sido largado, né? É interessante que, ao acordar, ele ainda consegue ver o objeto se distanciando. Por mais que ele tenha, tipo, sei lá, doidão da droga lá, pá, voltou ao mundo real, mesmo assim ele ainda conseguia ver alguma coisa, né? Isso é interessante. Mas vamos lá. Então, esse caso ele tem, obviamente, muitas controvérsias, como vários casos de OVNIs. Você tem a questão de outros polígrafos que foram utilizados, alguns confirmando a história, outros que não foram revelados. Ele acabou dando várias entrevistas, foram feitos vários documentários, foram feitos filme, alguns anos depois. E o filme ele é baseado no livro que ele escreveu, que é o Traveling Experience, no qual o filme é baseado. Só que é interessante que uma das controvérsias é que, da forma como o livro é feito, tem coisas que não tem como ele saber. Meio que ele descreve diálogos de seus colegas e tal, sendo que ele não fala se é realmente, se foi o que ele escutou, ele parafraseou. Então você tem aí algumas incongruências e tal. Mas esse foi um dos casos que mais gerou bafafá lá nos Estados Unidos, foi um dos grandes, ele é bem icônico. E vamos lá, vamos sentar aqui na mesa redonda. O que vocês acham? Não, primeiro eu só queria falar que esse relato que você foi passando aí, ele é bem diferente do filme, hein? Completamente. Ele dá uma outra imagem total, assim, da abdução em si, sabe? O filme pegou só uma parte ali inicial, só tudo, né? Essa questão das pessoas loiras aí, do primo do Astacheran e tudo, dá um quê a mais, dá uma outra cara, né? Sabe o que é interessante? É que há muitos outros relatos falando de seres muito parecidos com seres humanos. Alguns, inclusive, de fazer relações sexuais mesmo pra teste e tal, e ter até filho, como tipo de experiência que eles fazem e tal. E aí a gente só pode supor, né, o que isso possa significar. Assim, porque aquele negócio, sexo sempre vai estar envolvido nisso, então sempre vai ter esse negócio de querer sonda não é por nada, né? Fala aí, Rafael. Cara, eu acho que esse caso é verídico, cara. Assim, na ufologia, calma aí rapidinho. Na ufologia, os ufólogos sempre falam o quê? Que, porra, pegar a totalidade dos casos, 100%. Uma média aí de 3 a 5% são completamente inexplicáveis. Inexplicáveis como? Do caso de eles parecem verdadeiros? Não, inexplicáveis no sentido que não tem nenhuma explicação física, prática, teórica, nada. Não se consegue explicar a não ser que sejam alienígenas. Sim. O que os ufólogos costumam falar nesses casos? Que são casos totalmente inexplicados. Por exemplo, um vídeo. Aí eu vou analisar o vídeo por espectros, por isso, por aquilo, por testemunhas. Aí o cara fala assim, entre 1000 vídeos, 5% dos vídeos é aquilo que tá no vídeo. É completamente inexplicável, a não ser que seja verdade. Ah, entendi o seu ponto. Sabe? Sim. Então, esse é um dos casos que tu vai pegar a totalidade, ele vai estar nesses 3 a 5% de casos que a única explicação é que ele seja verdade, na minha opinião. Como eu disse, eu conheço esse caso há muitos anos. Conheço esse caso desde que eu assisto ET, que eu assisti ET pela primeira vez, muito criança. Eu me interesso por filmes, por coisas de alienígena. E esse filme passava na sessão da tarde, eu assistia e tal. Sessão da tarde não, passava no SBT na época. E eu procurava notícias, depois que comecei a mexer na internet, procurei notícias. E ele realmente é muito intrigante, né? Por essas coisas de ter envolvido a polícia, de ter envolvido detector de mentiras,
e tal, e o cara aparece 5 dias depois. Detalhes, se foi assim, se foi assado, se os alienígenas são altos, baixos, louro, magro, preto. Eu acho que isso aí pode ser um pouco da imaginação, ou ele queria até botar uma frivolidade ali na história pra ficar mais bonito. Mas eu acho mesmo que esse caso é verídico. O cara foi levado, sim, por alienígenas. E é isso aí. Tem alguma dúvida? Por exemplo, o mitocôndria, ele não acredita. Mas ele também não apresenta argumento nenhum pra debater sobre, como o cara vai enganar tudo aí, como o cara vai fazer os procedimentos. Não, olha só, era a polícia, cara. Falando mal de mim aí, Olha só. Não tô falando mal, tô falando que falar que é mentira e ficar quieto é muito fácil, entendeu? É muito fácil. Assim, E aí, dizendo Léo? que você tá enganado, só tô afirmando. Não, Vou ser desafiado. Não, mas o pior é que eu não vou provar que eles não são alienígenas. Não, na verdade, também... aqui, gente, desculpa, mas a gente não vai provar nada, né? Então. Não, porque é aquele negócio. Falar que... pra mim, o grande problema da questão de alienígena é você vir e falar, é alienígena e ponto, sabe? Eu gostaria muito que tivesse alienígena, mas eu não posso afirmar, sabe? Eu tô dizendo que nesse caso, as provas todas apontam pra um lado. E praticamente nenhuma pro outro, sabe? Prova policial, tá lá. Vamos prova ver, investigativa, vamos tá lá. ver o que o Léo tem a falar. Vamos Não, lá. o problema é o quão essas provas de fato são provas. Na verdade, não são provas, né? São evidentes. Assim, Evidências circunstanciais. sim, assim. Evidências circunstanciais, eu acho, na minha leiga formação não de nada do direito, eu acho que eu posso afirmar que são provas. Se investigaram, analisaram, periciaram, procuraram, fizeram uma série de coisas. E detalhe, tem 6 ou 7 testemunhas aí. Eles eram quantos? 6, não é? Eram 5. 5. Tem 5 testemunhas e uma delas falou que tava lá dentro da nave. Eu vou botar uma fé nesses caras, entendeu? Eu vou botar um crédito aí por várias provas policiais. Provas, entre aspas. Procura em floresta e detector de mentiras, 5 pessoas falando a mesma coisa, eu vou dar um crédito. Eu dou um crédito. Eu acho que esse caso aí tá nos 3% inexplicáveis de formas que não seja verdade. Então, é que o que eu falaria, assim, desse caso, sendo, né, cético, assim, tudo, é a questão de que, pra mim isso não é conclusivo, assim, mas isso é como muitos de outros casos aí também de supostos alienígenas, sabe? Por isso que eu falo, pra mim esse caso foi mais do mesmo. Tudo bem que ele pode ter sido importante talvez pela época, por ter sido um dos primeiros a apresentar de tal forma, mas muitos outros aí também se encontram, né, nesse estilo. Então ele não tem, pra mim, ele não apresentou nada assim de um uau nele específico, sabe? Ele tem o suspense e o que chama atenção, mas como muitos outros casos, né? E aí aquela questão que entra assim, quão real é isso que foi todo relatado, questão, assim, a fato, teve a investigação policial e não descobriu nada, tudo, ou não encontrou as coisas, mostra pra mim, imaginando que tudo isso foi de fato assim, mostra que foi algo estranho. Mas de algo estranho, algo misterioso, pra afirmar que são alienígenas, eu imagino uma longa distância, sabe? Porque assim, por que eles são alienígenas? Tudo o que tem aí mostra que eles são alienígenas e não são seres do futuro, da Terra, do futuro que vieram pra cá. Mas aí que tá, aí sabia que tu ia falar isso, cara. Eu tava sentindo aqui, ó, a minha pele previu esse seu comentário. A sonda não já tava até vibrando. Porra, já vibrou há muito tempo. Mas vou te falar, cara, se o cara veio do futuro, automaticamente ele se torna alienígena nesse ambiente. Não, sim, mas o pessoal põe como extraterrestre. Aí que tá, eu não disse a palavra extraterrestre em nenhum momento. Eu disse alienígena. Tá bom, gente, vocês já chegaram no preciosismo, na semântica. Calma aí, deixa eu... Agora vamos lá. Não, beleza. Pode ser, sabe o quê? Pode ser, sabe o quê também? Uma arma secreta russa. Afinal, o cara não era alto, louro, sabe? Pode ser. Exato. Calma aí, gente, calma aí. Rafa, é bem isso daí que eu falo. Você vê, não dá pra você... pelo menos por mim, eu imagino assim, não dá só com o que foi apresentado, com o que foi descoberto, afirmar algo assim com certeza de onde vieram, tudo. Então você ainda tem muitas dúvidas do que aconteceu. Aconteceu algo? Aconteceu. Então, isso considerando até que tudo que foi relatado aí seja de fato, né, real. Porque, assim,
o relato do cara em si e dos outros não dá pra se levar muito, né? Ô, Léo, tem uma frase que eu falei, que eu geralmente falo para meus alunos, não tanto quanto eu gostaria, mas às vezes eu falo, que é o seguinte: só porque você não sabe, não quer dizer que não exista. Sim, eu concordo. Esse caso vale tanto para você quanto para mim. Só porque eu não sei o que aconteceu de fato, eu tô me baseando no conhecimento que eu tenho, eu acredito. E você é a mesma coisa, né? Isso serve pra nós dois. Exato. Só porque a gente sabe não quer dizer que não existiu. Ou só porque eu acho que sei, não quer dizer que exista. Sim. Mas é isso que eu defendo muito nesses casos. Que é o... Porque assim, o pessoal, muita gente vai ouvir assim, vai achar que eu tenho raiva de Believer, né? De jeito Pode falar, coisa. Pode ser. Não, Você tem raiva, Léo. Você tem raiva. Meu, seria muito legal. O problema é que não tem, né? Seria mais legal se tivesse tudo. Só que o problema é que o pessoal vai, não, é assim, e ponto. Vira uma religião, sabe? Tem que aprofundar muito nisso, sabe? Porque a partir do momento, que nem o Rafa acredita, a partir do momento, pra mim, eu entendo dessa forma, a partir do momento que você acredita é porque você não sabe, é uma crença, é uma fé, que até, pô, seria legal que se tivesse tudo. O que não há problema nisso, de qualquer forma. Não tem problema nisso. Mas, de você falar, eu acredito e eu sei, também tem uma, falando novamente, tem uma longa distância nisso, né? Aí, só pra complementar o que o Andrei falou, ele pode acreditar e ter fé nisso e não tem problema. Só é problema a partir do momento que você quer impor as pessoas. Exato. Assim. Também, sabe? Então, Léo, você tem que acreditar, cara! Viu? Esse é o problema. Calma aí, gente, calma aí. Olha só. Foi muito bonito o posicionamento de vocês, mas estamos falando aqui do Travis Walton. Eu vou dar aqui um contraponto ao Rafael, falando duas coisas, duas teorias. Primeiro que, lembrando o que eu falei lá no começo, se vocês forem ver do episódio, eles estavam com um problema de que eles precisavam entregar o projeto muito rápido. Então, talvez essa história pode ter sido utilizada como do tipo, a gente precisa dar algum tipo de explicação para explicar por que a gente não vai entregar o projeto e vamos esperar que eles aceitem. Tá, calma aí, Rafael, calma aí. Perderam o trabalho. Calma aí, Rafael. Não, eu sei, Rafael, eu sei. Mas talvez vendo que eles não iam conseguir, talvez inventar uma história dessa, eu acho essa explicação forçada, mas eu não vejo nenhum problema a pessoa afirmar que eles possam ter feito isso, de qualquer forma. Outra coisa lembrando que também é uma época muito rica desse tipo de relato, muito rica na TV, tinham muitos documentários na época, inclusive em jornais, em revistas. Então, assim, também essa questão não só da sugestividade, como a questão, a gente precisa... Sabe o que é? A gente tá fudido mesmo, a gente é um bando de fudido mesmo, vamos ganhar dinheiro escrevendo livro? Não sei, pode também acontecer. Eu não tô tirando aí, indo contra as evidências dos fatos, eu tô tentando achar aí um denominador comum de que pode ser, como também pode não ser. Então, assim, realmente, esse outro caso também, outra coisa interessante também que eu notei do caso. Depois que ele chega na sala e você vê toda essa visão Star Trek da parada, eu achei muito interessante como é que ele descreveu como é que era a sala, né? A tecnologia da sala de se transformar no visor da nave. Eu acho isso de uma criatividade por um simples lenhador capial do fim do mundo muito interessante, sabe? Tipo, isso não é evidência pra qualquer coisa. O cara podia ser um nerd naquela época, só que eu acho muito improvável, né? Uma coisa, ele descreveu bem, em detalhes? Escreveu assim. Das fontes que eu tô, ele descreveu dessa forma. Talvez o livro, ele tenha... Eu não cheguei a ler o livro, eu vou até pegar por curiosidade, mas eu não encontrei ele em português, eu nem sei se ele foi publicado no Brasil. Talvez possa ter mais detalhes com relação ao caso. Só que depois, quando ele fala com questão de alavanca e botões coloridos, me lembrou muito aqueles filmes de ficção científica da década de 60, 70, né? E eu não sei se realmente isso é realmente um problema ou se é porque, por exemplo, do texto que eu tô lendo aqui, da forma como ele descreveu, ele poderia ter visto aquilo como uma alavanca, mas poderia ser um negócio completamente de outro mundo, e como é descrito de uma maneira mais simplista, talvez eu esteja já na minha mente já viciado nesse tipo de coisa. Botãozinho colorido é foda, né? Tipo, eu não sei exatamente como é que eram esses botões coloridos. Talvez poderia ser simplesmente até um botão touch, e o cara não soube explicar, né? Como é que você
colocaria alguém da década de 70 pra explicar a tela de um iPhone. É uma coisa completamente alienígena também, né? Então, assim, tem alguma coisa desse aspecto que você notou, Léo? Não, então, que nem eu falo, no filme não dá muito pra analisar, mas eu tô analisando como você foi descrevendo, né? Você descreveu a descrição dele, né? E, assim, descrições demais, detalhadas demais, é meio estranho, sabe? Porque você não consegue descrever algo que você passou tudo muito detalhe a 100%. Você pode detalhar aspectos específicos, principalmente que isso daí foi uma coisa traumática, uma coisa diferente, então foi algo que marcou. Então, se ele descrever de repente uma sala inteira, assim, tudo, não sei se foi o caso aí, mas ele descrever tipo a sala inteira em ricos detalhes é meio estranho. Ele seria mais plausível dele descrever uma parte mais em específico dali. De repente ele até se confundir, uma hora conta algo e depois até se embanando um pouco, né? A ordem das coisas, porque é como funciona a nossa memória. Mas, sim, né? Sim. Quando você conta algo muito detalhado, é meio que negócio, né? Tá inventando. Só que a questão é o seguinte, teoricamente você tem 3 alternativas aí. Considerando a questão assim, de terem abduzido ele. Tem 3 alternativas. Ele foi mesmo abduzido, né? Foi alienígenas ou qualquer outra coisa foi abduzido. Ele sofreu alguma coisa aí que deixou ele meio doidão, pelo menos na hora ali, não que ele tenha ficado maluco na vida dele, lembrando mas pelo menos... que ele tem que ter ficado doidão junto com os outras testemunhas. Né? Não, mas do que ele viu dentro. 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 Né? E a das outras pode ser já algo mais específico. E outra, pode estar mentindo. Né? São essas coisas, porque o fato dele ter ficado doidão, dele achar que viu, então quer dizer que ele não está mentindo. Ele está descrevendo o que ele passou, porque o que ele acha que ele passou, o que ele acredita que ele passou. Se foi ou não, aí já fica mais difícil de saber. É mais fácil você distinguir se ele está mentindo ou não. O fato dele não estar mentindo não significa que algo aconteceu, que aí talvez quase certeza, a gente nunca vai de fato saber, né? Ah, não, sim, isso é aquele tipo de mistério que realmente Né? ficou na história e não tem a mais... A questão é que assim, que aí quem estaria mentindo, se tipo ele acredita nisso, que é o que eu, muitas vezes, na maioria dos casos eu sou mais... É o que eu acredito mais. É que a pessoa acredita que passou por aquilo lá, porque ele não tá mentindo, o cérebro dele tá. O cérebro dele tá mentindo pra ele. Sabe? Porque pra ter ilusão, pra ter qualquer coisa, falha na memória, é comum. Eu já passei por coisas assim, mas não abdução, mas coisas de eu lembrar e caramba, não tinha como eu ter passado por isso, sabe? Todo mundo já passou por alguma coisa assim que lembra de uma forma e era de outro, né? A mente engana. Então o que eu tô querendo dizer com isso daí é essa questão. Ele pode ter sido abduzido, ele passou por alguma coisa até mais traumática e na cabeça dele tá funcionando de outra forma, como ele pode estar mentindo. Seguindo as evidências, considerando tudo que eles pegaram ali, tudo de acordo com como ele falou, assim, tudo, se for de fato mesmo, eu acho mais fácil que ele não esteja mentindo. Vamos lá, gente, conclusões finais. Eu acho, o cara floreou. Eu acho realmente que ele foi abduzido. Primeiro, não acho que a abdução dele tenha sido tão ruim, que geralmente quando você tem uma experiência traumática, que nem apresentada no filme, eu acho que na realidade não foi tão ruim, porque quando você tem uma experiência... Não, porque quando você tem uma experiência muito traumática, geralmente a mente bloqueia, você não que você falou, gosta de acessar, não foi gosta tão de ruim, divulgar. Você gostaria de estar no lugar dele? Bom, se foi do jeito que o Andrei contou, foi maneiro. Se foi do jeito que apareceu no filme, foi uma bosta. Porque no filme é bizarro. No filme é bizarro. No filme é bizarro. Então, assim, eu fui abduzido. Cara, claro que eu ia escrever um livro, claro que eu ia dar entrevista, claro que eu ia ganhar dinheiro. E se eu chegasse na entrevista e falasse assim, não, aparece um alienígena assim, aparece pessoas grandes que nem a gente, esse cara tá mentindo. Então acho que eu vou contar uma história um pouco diferente. Não, fui abduzido, mas eu não lembro de nada, só lembro que eu olhei pro céu e tal. Porra, só isso? Cara, tem que fazer um meio termo aí, não posso explicar muito, não posso explicar pouco. Então é um pouco complicado, mas eu creio que realmente o cara foi abduzido. Eu tenho, por todas essas provas técnicas, pelo desaparecimento, pela
mentira ou verdade que os amigos conseguiram contar pro detector de mentira, pro policial, aquela coisa toda. Eu acho sim que esse é um dos poucos casos de abdução real que aconteceu, independente do que você pode ver em algum site, que pode falar que é mentira e tal, mas as provas lá essas provas técnicas continuam existindo e o cara tá vivo, pelo menos até uns 10 anos atrás ele estava vivo, porque ele era muito jovem na época. E ele tá vivo, tá com a família, acho que tem 4 filhos hoje em dia, né? Tal, e tá isso aí. Não? Por minhas considerações finais é mais aquilo lá mesmo, né? Assim, é aquela coisa, eu gostaria de acreditar assim tudo, que fosse mais assim, mas eu não gosto de dar minha crença assim pular de cabeça na crença, sabe, sem nada. E assim, esse daí, me desculpe quem gosta do caso, ele, por mim, como eu falei, ele é mais do mesmo. Então não me chamou tanta atenção, né? O filme acabou me chamando mais atenção do que o caso, né? O caso foi muito... Só que aí quando você foi descrevendo esse negócio do primo da Tacheran, assim, tudo, aí eu já comecei, pera, isso já tá ficando estranho demais, sabe? Estranho de uma forma meio ridícula, assim, né? Não estranho de nossa, né? Então, é que assim, eu acho que é a mesma coisa. A primeiro momento, realmente me lembra muito essa coisa, Asta Sharan, como vocês estão falando. Realmente é muito dessa moda dos anos 70, 80, né? Dessa questão dos... Mas assim, eu vejo. Eu tento sempre achar uma explicação totalmente criativa, tentar ligar os pontos, mas é fato que se realmente uma civilização está chegando aqui, se isso acontece, é porque a gente nunca vai passar pela nossa cabeça o motivo dela estar fazendo isso, ou tentar descrever tecnologia, ou tentar achar uma motivação para qualquer coisa, sabe? Então eu penso assim na minha cabeça, será que realmente tudo que passou dentro da nave foi realmente uma experiência vivida por ele? Se assim, que a maioria dos casos de abdução geralmente é muito ligada à questão de teste, né? Como se eles estivessem transformando os seres humanos abduzidos em ratos de laboratório. Uhum. Existem diversos tipos de reação e tal. E se esse tipo de coisa aconteceu, na verdade, dentro da mente do cara, e foi exatamente feito para testar os tipos de reação dele. Por exemplo, os Greys, ele meio que ficou... não gostou, ficou meio aterrorizado, mas... vamos colocar uma espécie que é mais parecida com ele e vamos ver o que acontece. Ele aceitou bem? Então tá. Tipo, isso só acontecendo na mente dele e isso só sendo manipulado para ver. Não sei. Ou então pode até sendo manipulado fisicamente, não sei. Você foi longe, assim, então. Mas eu gosto de longe, exatamente por causa disso. Que é um negócio tão louco a gente pensar que esse tipo de coisa pode sim ter acontecido, que eu tento ir longe, eu tento viajar totalmente. Por exemplo, os Greys. Quem não diria que, por exemplo, pode ser realmente seres humanos do futuro e que os Greys, na verdade, seriam robôs ou seriam seres artificiais, como existem vários relatos de que eles são seres artificiais, de outra, seja ela biológica ou mecânica, né? Então, assim, é bom você, às vezes, sair um pouco da caixinha, né? Achar que tudo que seus olhos estão vendo é interessante. E eu gosto muito desse tipo de coisa, então, assim... por mais que tenha essas coisas assim meio, talvez seja um pouco difíceis de acreditar, eu não desacredito da forma aí. E como eu falei, nesse caso eu fico um pouco mais enveredado pro lado mais do Rafael, porque por causa da motivação dessas pessoas, desses relatos, da forma como eles passaram pelo polígrafo. Por que, né, eu pergunto pra você, porque o Rafa já me respondeu isso, mas por que esse caso é tão uau, assim, pra vocês, comparado com outros de ufologia também? Acredito, porque, como eu falei anteriormente, eles sejam um caso de vanguarda para esse tipo de relato. Entendi. Entendeu? Hoje em dia a gente tem realmente muitos casos parecidos e tal. Hoje em dia, por exemplo, você tem essa questão, criou-se toda uma mitologia, né? Você tem os Asta Sharan, você tem os reptilianos, você tem os Greys. Inclusive os Greys, eles vão fazer parte de alguns casts daqui mais pra frente, que eles vão surgir e tal. Então, assim, eu acho que é mais por causa disso. São elementos um pouco que talvez começassem a passar a se repetir de uma vez pra cá. Não que isso seja ruim pro caso, não que isso desmereça o caso. Tipo, vamos copiar o que eles queriam, que foi tão... O pessoal acreditou mais, vamos tentar copiar. Talvez não, talvez
Do tipo, existe 1 milhão de explicações que poderiam ter acontecido pra esse tipo de coisa ser verídico ou não. Então eu acho mais por esse lado. Mas então é isso, gente. Então acho que a gente pode terminar. Vamos para a leitura de e-mails e comentários. E até o próximo episódio. Até! E chegamos aqui agora na hora de leitura de feedback, e-mails, comentários, tudo aquilo, todas aquelas mensagens que vocês mandam pra gente e a gente lê aqui no ar. Todas aquelas que vão acrescentar no programa, é claro, né? First, a gente não tá lendo por enquanto, né? Felizmente, a gente tá aí com ótimos comentários. Nossos dois últimos podcasts bateram recordes de pessoas participando e tal, e a gente tá gostando de ver. Eu acho que depois daquele mimimi que a gente fez, que a gente tava sem comentário, o pessoal decidiu arregaçar as mangas. Estou aqui com o Mac. Opa, e aí galera? E aí, Andrei? Tudo bem? Tudo bem na medida do possível, na pedida do possível. Então, vamos lá, vamos começar, mas antes, recadinhos rápidos. Para você mandar e-mail, mande para contato@mundofreak.com.br, e caso você tenha algum problema, e-mail volte ou qualquer coisa assim, você pode ir lá no nosso site, que você vai na página de contato, onde você vai fazer o formuláriozinho e a gente recebe na nossa caixa de entrada. Ele tá supimposo, funcionando certinho. Também, se você quiser o seu comentário lido, você também pode entrar no post do podcast e fazer o seu comentário, participar lá da discussão, que tá muito legal, de verdade, gente. Muita gente adicionando muitas coisas, principalmente no do Mundo Freak Confidencial. Lembrando a todos também que vocês podem mandar mensagens pelas redes sociais, que a gente tá respondendo tudo certinho. E além do mais, a gente avisa quando o podcast é liberado, quando é liberado no feed primeiro, que de vez em quando a gente dá liberado no feed. E também, queridos, esse feed tá aí pra isso, a deixar nosso público fiel, e você não vai precisar fazer nenhum esforço, você só vai precisar sincronizar o seu feed e você recebe aí no conforto do celular mais um episódio quentinho. E lembrando também, nossa última lembrança, que toda quinta-feira sai o podcast, sendo que uma semana o nosso podcast normal, a outra semana o nosso Mundo Freak Confidencial. Qual que é o nosso Twitter, Andrei? O Twitter é o @mundo_freak, e ele tá bem parado, gente. Então, assim, a gente pede que vocês comecem a seguir a gente pelo Twitter, caso vocês tenham aí as redes sociais, e pra deixar crescer, né? Ter retweets, né? Comentários legais. Sim, mandar mensagem. Pode mandar mensagem lá no Mundo Freak. Pode, sim. Nosso poltergeist de estimação responde todos eles. E faz algumas piadas bem estranhas. Falando em poltergeist, não tem nada a ver? Eu ouvi dizer que alguém ia começar a jogar basquete. Olha só... Filho da mãe. Como é que você sabe disso, cara? Eu fiquei sabendo, mas o mais engraçado de tudo, que é coincidência ou não, você viu qual que é o episódio de sexta-feira dos nossos amigos gordinhos? Olha, eu não estou gostando dessa brincadeira. Vocês estão de bullying comigo, o nome disso é bullying. Ai, caramba. Sim, eu vou jogar basquete e eu vou ficar bonito jogando basquete. Com certeza. Tá, com certeza. Não foi influenciado por nada, né? Não foi. Ah, olha só, Mac, você é um filho da mãe, tá bom? Olha só, pra começo de conversa, eu sempre fui torcedor do Chicago Bulls e eu não precisei de nenhum podcast famoso fazer um podcast sobre basquete pra eu fazer isso, tá bom? O convite pintou uma semana antes desse podcast surgir, tá bom, seu babaca? Muita coincidência. É, coincidência mesmo, tá bom? E não admito que aqui eu seja considerado um desses pela-sacos que fica seguindo a opinião dos outros só porque é podcast famosinho. Aqui, nossa opinião, quem segue são dos freaks. Então tá bom, vamos começar aqui a leitura. Chega de encher o meu saco. Chega de recalque. Beijo no ombro pra todos vocês. Eu vou ler aqui o comentário do Joas BR, que esses são os comentários, o feedback do Mundo Freak Confidencial 09 de casos insólitos, né? O primeiro
mas vai vir mais pela frente, tá? Jorge BR, ele fala o seguinte: esse foi o primeiro podcast que eu vi e gostei bastante. E gostei ainda mais porque vocês abordaram a área de mistérios que particularmente gosto muito. E não foram iguais a muita gente na internet que necessariamente precisa fechar o caso. Vocês deixam em aberto para que os ouvintes deixem suas conclusões. Isso que gostei. Enfim, pode contar comigo como mais um ouvinte. E ele fala que deixa a observação que o velho da imagem dá calafrios realmente. E muito obrigado pelo comentário, José. Esse é o nosso objetivo, né? Fazer com que... Aqui, a gente não é nenhum dono da verdade, vamos falar a verdade. A gente é uma grande brincadeira. Ninguém aqui é um investigador paranormal de verdade, né? Vamos lá. Eu acho que o Léo é. Não, o Léo é o nosso ateu de estimação, deixa ele. Mas ele pode ser um investigador, ué? Só porque ele é ateu, ele não é uma boa pessoa, é isso? É claro que não, porque a ciência, que é a religião dele, olha só, a ciência, que é a religião dele, não permite acreditar nas coisas que obviamente acontecem e que a gente aborda aqui nesse podcast. Logo, ele é obrigado a pesquisar e investigar. É um ponto de vista, Muito obrigado pelo comentário. E, assim, é muito interessante que todo mundo comentou do cara dos sonhos, né? Que a gente comentou, que é daí o Fricote. Gente, a gente descobriu depois, graças aos nossos ouvintes, olha só como é que vocês fazem a diferença, que é uma história completamente fake, mas a gente vai ler mais pra frente. Vamos pro próximo, Mac? Vamos para o próximo, Ricardo A. Santos, sobre Dyatlov Pass. Esse site explica o que pode ter acontecido. É um Cracked, um site da Cracked, com um artigo em inglês, tá? Que explica o que pode ter acontecido. Você leu? Não leu? Talvez tenha lido, quem sabe? Então, eu li, e aquilo... mais ou menos. É assim, né? Ele dá ali a sua historinha e ele fala também não só do Dyatlov Pass, mas também de vários outros casos, né? Na verdade, ele cita 6 casos insolucionáveis, né? Que dá aí algumas possibilidades. Mas assim, é interessante que existem muitos outros casos ali nesse post também, que eles fizeram, de futuros casos que a gente vai abordar aqui. Por exemplo, o caso lá do Roanoke, né? A colônia de Roanoke lá do tal do Croatan, né? Que é bem famoso, principalmente lá nos Estados Unidos. E a gente futuramente vai fazer. Olha aí. Um spoiler. E o que ele fala também? Ele fala também aqui que os próximos programas poderia sobre Spring Heeled Jack, o Slenderman da era vitoriana. Ele acha esse caso muito curioso. É interessante, eu conheço esse caso, tá? Então guarda. Eu não escutei nenhum podcast famoso pra querer isso, tá bom, Mac? Eu já conhecia. Não é como basquete, então. Eu acho a história muito interessante e muito bizarra. Se você for ler, é bem longo, assim, e ele é muito underground. É uma história muito underground, é de um cara que ele... Tá, quando a gente fazer o caso, vocês vão saber exatamente o que é. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma lida, assim, pra dar uma prévia. Mas a gente, futuramente, eles vão ter. Isso, mas não vamos falar nada, não adianta. Vamos pro próximo comentário, Andrei. Próximo comentário do queridíssimo comentador Alessandro Leite, nosso queridíssimo LX, que vez ou outra sempre participa aqui com a gente. Hoje ele tá um pouquinho mais abarrotado de trabalho, por isso que ele não tá comentando tanto, mas eu tenho certeza que ele tá curtindo bastante nosso trabalho. E ele fala aqui: por mais fascinante que fosse ter um cara preso no mundo dos sonhos, este lance do This Man já foi desmascarado pelo site preferido da galera, né? O Antiga Nação, o E-Farsas, né? Eu falei agora igual o paulista, olha só. Acho que eu estou sendo contaminado por vocês. O E-Farsas, que ele coloca aí o link, então por favor vocês entrem no post e acessem para vocês darem uma olhada. Os outros dois histórias que a gente comenta, embora curiosos, não chegam nem perto da grandiosidade que tomou o Disman, causador de fricotes de podcasters desavisados. Olha só, é uma lenda, virou uma lenda isso. Acabou se tornando algo muito maior, né? Que a história é muito legal, né? Não, tô falando do seu fricote. Vamos lá. Em tempo, ainda bem que não sabiam, ou fizeram que não conheciam. A história verdadeira é uma lenda urbana. Excelente podcast, me diverti muito ouvindo, abraço. Eu vou falar que eu já tinha ouvido falar desse caso, mas eu achava que fosse uma lenda só, não um marketing, que foi o que foi dito pelo Vinícius. Ele também comentou aí, cara, já postaram o link do E-Farsa para o Disney, mas para explicar o faniquito do podcaster, Andrei, que ainda não sei o nome, porque comecei a ouvir o MF agora, Andrei, ao Uncanny Valley, o Vale da Estranheza, onde coisas que lembram formas humanas, mas que estão entre os caricato e o perfeito nos causam desconforto. Valeu pelo podcast, sou um novo ouvinte. Esse foi o Vinícius Domingues.
Beleza, um abraço aí pro Vinícius. Eu não conhecia um Canivale, eu vou dar uma pesquisada, tenho a certeza disso. E eu pulei, agora que eu vi que eu pulei esse comentário, você leu. Sim, ele comentou aí do Disman, mas alguém comentou também do Disman mais pra baixo aí, a gente vai chegar nele aí. Vamos lá. Vamos ler agora o grandíssimo comentário da Geise Castro de Souza. E ela fala o seguinte: morar em cavernas não é algo tão absurdo em se tratar de lendas. Temos por este caso, 2 pontos. Ela começa aqui o caso do Alexander Sawney Bean, supostamente um canibal que viveu em uma caverna da Escócia do século 17. Ele não cometeu atos sanguinários sozinho. Sua esposa, além de 45 filhos e netos, a maioria fruto de incesto, também habitaram uma caverna isolada por 25 anos. Eles atacavam, matavam e comiam viajantes solitários. A perversidade chegou ao fim quando o rei da Escócia enviou um grupo de homens armados à caverna para capturar a família Bean, que foi executada. E ele cita aqui a fonte, muito interessante você citar a fonte, é bem legal mesmo, que é a fonte da BBC em inglês. E ele continua aqui: é bem provável que essa fantástica história seja um mito, já que existe poucos relatos nas publicações locais. E nisso ele tá falando não da que ele acabou de comentar, mas do que a gente comentou sobre as crianças verdes, né? Ela fala que não foi encontrado nenhum registro oficial que confirme a existência dessa família e a natureza aterrorizante do caso. Bem provável que essa história seja um mito, já que existem poucos relatos nas publicações locais. Não foi encontrado nenhum registro oficial que confirme a existência dessa família e a natureza aterrorizante do caso, sem falar do envolvimento direto do rei. Certamente teria deixado mais evidências completas. Ela também cita aqui a fonte. E isso é bem interessante, né? É interessante como essas coisas de... Eu não duvido, cara. Isso é muito coisa de serial killer que acontece hoje em dia, né, cara? Questão de incesto, dessas maluquices todas, canibalismo. Não é muito difícil de acreditar. Sim, se chama Craster. Você pode ver no Game of Thrones. Boa, é verdade. Será que foi baseado? Pode ser, né? Devia ser um costume que aparecia na Idade Média, eu não sei, o Rafael foi passear e não tá aqui pra esclarecer, mas eu acredito que não exista tantos cavaleiros de armadura brilhante na Idade Média que seja mais pro Game of Thrones e o Crasters. Fora, mas o que eu acho mais interessante são essas histórias de eremitas aí, eu acho que vale um podcast sobre eles, hein? Eremitas, que nem aquele cara que ficou perdido no meio do Atlântico lá durante anos, no fim da Segunda Guerra, e achava que o Japão tinha ganho. Que doido. Já ouviu falar? Já. Fora isso, ela continua aqui. Fora isso, até hoje ainda há pessoas que moram em cavernas. Alguns casos estão nesse link, ela deixa aí, então por favor entre, que ela cita o caso, o link do Mega Curioso, outro do G1. Né? Sim, são casas construidinhas nas cavernas. Muito legal. Esse último link falando sobre Guadix, que possui residências cavernas construídas em 1492. Por tradição, residências cavernas construídas em 1492, por tradição, lá ainda são construídas e as casas são passadas de geração para geração. Isso é bem interessante. Fora que os primeiros anos do cristianismo, os eremitas, pessoas que se isolavam da sociedade por questões religiosas, optavam por viver nesses lugares para poder rezar e meditar sem as agitações do mundo. As cavernas se tornaram ainda mais importantes no século 7 e 8, quando os árabes perseguiram os cristãos na região. Muitíssimo interessante, Geisa. E assim, realmente, isso acontece, né, gente? Caverna, vamos lá, né? Nós viemos das cavernas, se a gente for pensar de uma maneira mais aberta, assim. Eu acho que, vamos lá, cavernas, as pessoas podem morar nelas. Provavelmente, pode haver a possibilidade de, caso existissem essas crianças verdes, poderia ser simplesmente pessoas que moravam em cavernas. Por que não, né? Não tem algo que diga o contrário. Exatamente. E falando em crianças verdes, Nilda Carinque. Calma aí. Antes de você começar, eu gostaria de mandar um abraço pra Nilda, que ela participa muitas vezes lá do Mitografias. Eu já gravei com ela um podcast. Fica um abraço, um beijo pra Nilda, que ela é demais, tá sempre comentando. Um abraço. Isso aí, um abraço pra Nilda Alcarinque. Olá, bem interessante essa história das crianças verdes. Como o Leonardo falou, é estranho não haver relatos do que o povo da época tratasse as crianças como seres sobrenaturais. As crenças em fadas, elfos e outros seres era bem forte entre os camponeses na Idade Média. Acredito mais na hipótese das crianças serem sobreviventes em alguma batalha e que tenham ficado escondidas por um bom tempo em alguma caverna. Isso inclusive explicaria a cor delas, se elas tivessem uma dieta restrita a algum tipo de alimento com essa propriedade.
e assim adquiriria um tom de pele diferente. No site do Ceticismo Aberto, há uma análise dessa história, tá o link aí no comentário. Fora isso, continuo com o trabalho, eu sou o time que gosta dos 2 podcasts do site, então mantenha os 2. Abraços. Aê! Tava faltando aí um comentador defender o nosso podcast padrão, que muita gente gosta muito do Confidencial e não vai lá muito com a cara do padrão, né? Mas a gente deu explicada, caso vocês queiram saber, também tiverem curiosidade, por que a gente mantém os 2. Fica aí, né? Os 2 tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e acreditem, pessoas, se a gente faz os 2 trabalhos, é porque a gente, é a nossa necessidade de falar sobre esses assuntos, né, cara? São nossas válvulas de Skype. Sim. Eu vou dar aqui uma menção honrosa do queridíssimo Bueller, que me adicionou no Facebook esses tempos, ele deixou um vídeo do... Eu acho que ele foi a única pessoa que notou a referência que eu falei no meio do episódio do Omelete do Fromage, que é um episódio do laboratório de Dexter, que ele aprende francês dormindo. É muito interessante, ele deixa o link. E ele só deixa o link, é muito, muito legal. Valeu, Bueller. Omelete do Fromage. Pois é. Augusto, ficou bom esse episódio. Particularmente eu desconheci os casos apresentados. Gostei. E é isso, né? Um abraço, Augusto. Abraço, Augusto. Eu queria saber, será que esse povo perdido seriam alguns conhecidos de um certo Rafael? Olha só. Que eu andei ouvindo aí. Cara, o Rafael. Cara, mas ainda vai dar merda. Tá. Lord Barius, ele gostaria de propor alguns mistérios interessantes que seria legal comentar em um próximo programa. Segue os links. Ele deixa também ótimos comentários. Obrigado pelas sugestões. Nós estamos anotando todas as suas sugestões, então tenho certeza que elas estão sendo ouvidas e futuramente vamos fazer um podcast caso possa ser feito, né? Ou, se não possa ser feito um único, exclusivamente episódio sobre ela, a gente mete num dos casos insólitos que a gente vai comentando de qualquer Andrei, forma. Eu lembrei de uma coisa, a gente não pediu casos pessoais das pessoas, pessoalmente? Pois é, né? A gente não recebeu ainda nenhum caso extraordinário. Na verdade, caso zerado, nada de verdade. Então, assim, acho que o pessoal não está na hora de fazer esse episódio. De qualquer forma, caso você ache interessante, a gente fica na guarda, né? E ter certeza que se você mandar, a gente vai estar guardando. E futuramente, quando alcançar o número necessário de casos legais, a gente faz aí, monta um podcast só dos ouvintes. Olha que interessante. Isso, tô esperando aí também pra ouvir a história dos ouvintes. Quero contar a história do disco voador que eu vi. Você tá me zoando. Vamos lá, Guilherme Alves Martins. Vamos lá, vai, leia o comentário. Sinceramente, eu acho que você devia fazer o podcast oficial, o Mundo Freak Confidencial. Vocês mandam muito bem e eu adoro quando tem algum podcast com esse tema de mistério. E algo assim. Pena que não tenha um podcast só disso. Mas muito bom o episódio. Bem, a gente tem um podcast só disso, né? Só que ele sai em quinzena, que ele vai variando com o outro, né? E a gente deixa aí as nossas opiniões dentro do comentário. Se você tiver curiosidade, entre no www.mundofreak.com.br e você vai ver as nossas opiniões. Agora, finalizando os comentários, temos aqui o comentário do queridíssimo Alan. Alan! Muito bacana o episódio sobre o Dyatlov Pass. Lembrei de um filme de 2013 chamado The Dyatlov Pass Incident, em que... gostou do meu inglês, né? Curtiu meu inglês, né? Meu inglês nórdico. Russo. um inglês cirílico perfeito. Olha, ele fala aqui que o filme conta que alguns estudantes vão ao local do incidente e fazem um documentário. Eu fiquei de ver e vamos ver, né? Se ele for interessante, a gente faz aqui uma recomendação. Muito obrigado pela sugestão, Alan. Um abraço aí pra você também. Abraço, Alan. Muito obrigado. E agora a gente vai pros e-mails, porque a gente recebeu bastante e-mail também. Opa, e-mails. Vamos lá. O primeiro e-mail é de Maninho, lá do Mundo RGCast. Vim aqui para dar a minha teoria sobre os esquiadores russos. Essa história toda me cheira a invasores de corpos ou quarentena. Vamos lá. Eu acredito que eles estão numa região congelada com algum tipo de vírus adormecido na região e acabou de acordar. Tipo uma larvinha ou coisa do tipo. Elas muito pequenas podem ter invadido o corpo dos russos e sabe-se lá o que elas podem causar dentro do corpo. Coisas como comer órgãos ou qualquer coisa do tipo. Isso explicaria o desespero em sair da barraca e explicaria também os ferimentos internos. É isso aí. Muito obrigado, Maninho. Realmente, cara, esses dois filmes, eles são muito interessantes. Principalmente o Invasores de Corpos, que ele dá uma invasão alienígena bem diferente do que a gente estava acostumado na época, né? São alienígenas que tomam um corpo humano e a partir dali o ser humano não é mais ser humano, mas sim a mente dele é tomada e ele começa a fazer parte de uma, entre aspas, colmeia, né?
em que cada vez mais eles vão se alastrando e os personagens principais, que ainda não estão contaminados, eles estão tentando livrar e etc. E é muito interessante. Por que não, né? Pode ser uma teoria. Sim. Mas o que aconteceu com eles? Sumiram? Extinguiram-se? Não tem mais? Morreram. Estão entre nós? Mas eles Caiu já viviam no meteoro. gelo. Não sei. Deve ter, cara, nunca viu The Thing? Eu não esqueci o nome. Não é Enigma do Horizonte, não. Enigma de outro planeta. Enigma é de outro mundo. Sim, já vi. Sim, então. É isso, né? Caiu. Eles acham uma nave na Antártida e começa a dar merda, né? E o objetivo dos alienígenas é sair de lá. Através há 2 anos atrás. Há 2 anos atrás não pegou fogo numa estação de pesquisa na Antártica? Olha só, exatamente. E é uma estação brasileira? E se eles estão entre nós, hein? Provavelmente. Então, quem tá com medo de sonda anal, tem coisa muito pior por aí, gente. Vou ler aqui o e-mail do Alexandre Bühler. Ele mandou 2 e-mails e ele falou mais ou menos sobre... Bem, eu vou ler aqui exatamente o que ele falou. Esses dias eu vi 2 vídeos e não consegui dormir direito. Recomendo fazer um episódio com base nesses vídeos com suas opiniões. São easter eggs de terror em jogos de jogos em geral. E ele deixa aqui os links, a gente vai deixar o link no post. São easter eggs de terror em jogos em geral. No primeiro vídeo são em jogos de terror e já no segundo são em jogos normais, né? São jogos que não são de terror. Não consegui lembrar onde foi o vídeo, mas ele falou que o easter egg mais aterrorizante da vida foi o tal do Creep Game Boy Camera Face, que realmente é muito aterrorizante. Eu não sei se a gente faz um episódio sobre essas creepypastas de games, esses easter eggs meio bizarros. Eu não sei se vai cair muito com podcast. O que você acha? Não, eu não acho que não. Não sei, mas fica aí. Olha só. Tanta coisa pra falar, vai ficar falando de videogame, essas historinhas. Olha só, não fale isso. Cadê o Black Pokémon? Foi ele que falou do Pokémon Black? Pokémon Black, exatamente. Que ele também mandou outro. Eu quero jogar esse negócio aí. Eu vou jogar Pokémon versão Terror Black. É uma creepypasta, né, cara? De um suposto jogo de Pokémon amaldiçoado, né? Que é aquilo, né, cara? É um jogo Pokémon amaldiçoado. Tá, isso aí, vocês acreditam se vocês quiserem, né? Agora, eu tenho aqui um e-mail que ele é muito interessante, porque é o seguinte. É o codificado? É o e-mail codificado. Mas é sério, porque eu acho que tem uma mensagem secreta aí, hein? Então, ouvinte, se vocês souberem, ou então Rayane Souza, explique pra gente o que você tentou falar aqui, que a gente realmente está quebrando a cabeça. E o corpo da mensagem dela é o seguinte, ela fala sobre o podcast, é o assunto, e ela fala: show, amei, é legal, amei a parte que ele falou, gente, pra lembrar, eu não falei com o homem, não lembro bem. Tá, exatamente, não tem vírgulas nem pontos nessa questão. Mas você sabe... Você sabe que essa mensagem passou a fazer sentido depois desse podcast, hein? Pois é, né, cara? O interessante é que a gente não lançou ainda, então olha que terror. Não, mas depois, nos bastidores, que nunca ninguém vai ouvir, sabe? Essa mensagem faz sentido, eu acho que vão ter prova com consulta. Rayane, vão ser obrigados a dar prova com consulta. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se esse é o caso, mas um abraço pra Rayane, que ela pelo menos mandou e-mail, e é isso que importa. A gente tá aqui, leu o e-mail dela. Um abraço, um beijo pra Rayane. Ou seja, ela é do exército Jacaúna. Talvez não, a gente não sabe ainda. Mas pode ser uma mensagem do futuro, olha só. Pode ser, não sei. Tá codificada e talvez a gente tenha que codificar. Vamos analisar. Vamos lá, vamos dividir. Então, primeiro, tá, não existem vírgulas aqui, então vamos tentar colocar vírgulas imaginárias. Vamos tentar dar o máximo pra entender. Vamos lá, primeira parte. Ela fala: show, amei, é legal, amei. Ou seja, ela gostou. Ela gostou, tá. Aí, só que o legal, amei tem uma coisa seguinte que eu acho que é ligada ao legal, amei. Então vamos lá. Legal, amei a parte que ele falou, gente, pra lembrar, eu não falei com... Cara, eu não sei, eu desisto. Não tem como. Tá, mas um abraço aí, Rayane. É a brincadeira, e espero que você entenda. E eu não. Mas fica aí. Manda um abraço pro Rafael aí. Eu tenho certeza que é do Team Rafael, hein? Vamos lá, deixa essas apostas, né? E é isso. Pronto? Pronto, agora a gente pode ir encaminhando em direção à luz do disco voador. Vamos então. Olha lá, o disco voador. Já foi. É isso aí. Então tá bom. Mais alguma coisa? Muito obrigado a todos que comentam ou que nos ouvem. Continuem nos ouvindo. Pronto. Amém.
Um dos casos mais icônicos da ufologia moderna, Travis Walton. Tá. Um dos casos mais icônicos da ufologia moderna, Travis Walton. Caralho. Porra, seus americanos inúteis. Fala rápido.